É simples. Nós enviamos 5 agentes treinados da Ordem no lugar dos 5 assassinos. Vocês vão se infiltrar na vida desses assassinos, descobrir como chegar nesse ritual e resolver a situação por dentro. Certo. É um ótimo plano, não é? Depois desse final, eu andei pensando bastante sobre todas as coisas que estão sendo ditas sobre esse final do Hexatomb. E como é de certa forma engraçado pensar que a Agatha acidentalmente causou o fim do mundo. E de que, né, tudo isso talvez fosse consequência dos agentes. Mas eu queria dissertar um pouco sobre isso e falar um pouquinho sobre o que eu acho. E tirar as conclusões sobre tudo isso. Eu acho que aqui é importante a gente primeiro voltar para o que o diabo ele tinha falado na narração final do Hexatomb. Uma das coisas mais importantes que ele fala é: vocês não precisam se culpar. De um jeito ou de outro isso ia acontecer, e se não fosse vocês, seriam outros. Assim, isso daqui é um ponto que é bem mais direto do que qualquer outra coisa. O diabo está literalmente explicando e falando que não adiantava nada que eles fizessem, isso estava destinado a acontecer, e se não fossem eles ali, ia ser qualquer outra pessoa. Não se preocupe. Isso estava fadado a acontecer. Não se sintam culpados. Se não fossem por vocês, seriam por outros. Mas a tempestade sempre esteve se aproximando. O diabo ele também fala algumas coisas importantes. A primeira coisa que ele fala que eu achei interessante é que ele diz que eu sabia que isso só ia acontecer mais uma vez, um renascimento. É uma interpretação totalmente minha, mas o que eu entendi disso é que ele está explicando que ele sabia que ele só ia renascer com um novo portador mais uma vez. Essa provavelmente seria a última vez, apesar dele não acreditar em finais. E o segundo ponto importante é que ele diz: eu conheço alguém que chamaria isso de calamidade, mas eu, pessoalmente, prefiro outro nome. O que dá a entender que esse apocalipse dele é a calamidade, já que, né, o símbolo a calamidade aparece, só que vermelho. O que é muito cedo para chegar em qualquer conclusão sobre isso, mas provavelmente é referente ao pacto que o Kian fez com ele. Eu só não imagino o porquê o diabo estaria querendo realizar algo semelhante à calamidade. E tem o ponto em que ele fala: todos sabiam que uma escolha errada teria consequências. Isso é um tópico que eu vou entrar agora, mas eu quero deixar algumas coisas claras antes. Essa discussão sobre os abutres estavam certos ou errados em escolher a magistrada é uma discussão que volta sempre, 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 sempre. Qualquer coisa que aconteça, o fandom de Ordem volta para essa discussão mais uma vez. E seria inevitável agora nisso, falando sobre o próprio diabo. Vamos lá, primeiro eu vou deixar umas coisas claras. Primeiro, um clipe do Selbit falando que não existia escolha errada. Então, entre os melhores, eu colocaria o escolha errada aí no meio também. Não Quer dizer, escolha, não escolha errada, escolhas. necessariamente nessa ordem, todos têm exatamente 9.9 de nota, né? E sim, o limite é 10, então é tipo uma nota quase perfeita. Então, enfim, o pessoal gosta dos episódios finais, mano. Realmente, o pessoal é muito fã dos últimos episódios aí das temporadas. Vazou, eu falei o nome da música, eu falo tanto dessa música. Finalmente. Não existe escolha certa ou errada. Pra agora. Fechou. Não existia uma escolha errada. Mas isso tudo tá acontecendo porque a equipe Abutres escolheram a magistrada? Pra mim, é meio que sim e não. É muito difícil falar sobre o que não aconteceu. A única coisa que a gente sabe é de que a parte da história do anfitrião, ela é uma parte obviamente muito mais caótica e muito mais imprevisível, que ia dar início ao jogo de Kian. Talvez aconteceria a mesma coisa que aconteceu agora? Eu acredito que sim, porque dos dois modos, o diabo ele estaria vivo.
nos dois lados do plano, o diabo estaria vivo. Eu não sei dizer se o diabo ele faria a mesma coisa, começaria esse apocalipse mesmo eles tendo escolhido o anfitrião. Talvez não, porque ele não teria criado essa rivalidade com a Ordem, e do lado da história do anfitrião, provavelmente o Kian não teria sido ele não teria sido preso ainda. Isso não teria acontecido. A batalha final contra o Kian provavelmente não teria rolado. Então é só basicamente como se a gente invertesse, né? Do lado do anfitrião, o Kian continuaria sendo o vilão, o foco principal, quando agora do lado das máscaras, o diabo é o principal, acredito eu. Apesar de eu ainda achar que o Kian vai voltar como vilão principal, porque ele é o antagonista principal da história. Eu não vou ficar falando sobre essa escolha, porque esse não é o foco do vídeo em específico. Mas enfim, eu acredito que estaria sim acontecendo algo semelhante a isso, mesmo do lado do anfitrião da história, com até talvez o próprio anfitrião, já que ele estaria vivo e ele estaria livre para fazer os jogos dele, inclusive sem a máscara para impedir, já que do lado do anfitrião eles teriam destruído a máscara. Então eu acredito sim que ia acontecer do outro lado da história algo nessa magnitude, no mesmo nível do Apocalipse, só que ou com o Kian, já que o diabo fala que isso basicamente é a calamidade, só que ele prefere chamar por outro nome. Então eu acho que acontecer algo nessa magnitude, só que do lado do anfitrião seria ou a calamidade ou qualquer um dos outros, já que tanto o anfitrião quanto o diabo estariam vivos. Então talvez qualquer um dos dois ali poderiam ter feito isso. Então é isso, eu só queria tirar isso da frente para esclarecer que até segundo o próprio Selbit não existe escolha errada, apesar do diabo intitular isso como uma escolha errada, porque é óbvio que ele considera isso um erro, já que ele é o diabo e ele estava de dos lados. Então, quem que é o verdadeiro culpado nisso? A Ordem não tinha como impedir, segundo o próprio diabo. Os abutres também não é exatamente uma consequência direta pela escolha deles, já que do outro lado da história, um evento tão grande quanto o Apocalipse também iria acontecer. De quem que é a culpa aqui? Vamos falar um pouquinho sobre o Juan e sobre o sonho dele. Eu vou colocar um trecho do que o Bastet falou de qual que era o sonho do Juan. Esse símbolo no chão. Quando ele desenhou esse símbolo no chão, Cara, ele viu algo, só que eu não contei pra vocês porque se eu contasse poderia dar um problema. Ele viu algo depois de fazer o símbolo. O símbolo obviamente era do Que pacto com seja o diabo. O Juan viu um trono com 6 degraus. E aí, no sonho, depois do sonho, ele ouviu tipo assim, 3 degraus já foram. Então assim, num total, ele sabia que ele, tipo assim, cada sacrifício que morria era um degrau. Então, tipo assim, tanto que quando eu tô entrando no sino, eu falo, esses 3 degraus me lembram alguma coisa? 3 degraus. Eu falei, mas 3 degraus? E aí o trono fala, tipo, agora faltam 2. Entendeu? Então, tipo assim, ele sabia que se concluísse, ele provavelmente teria o trono. Cara, Só que ele resenha, nunca falou, mano. ele nunca... Ah, não. Eu estou gag com essa resenha. Obrigado, melhorou um pouquinho. Mas foi isso, foi o trono com os degraus. E Mano, não. Mano, como se é que eu tivesse viro e falado isso, ia falo? dar pro... Se Como é que eu você viro e der, falo pra não. vocês? Se você falar, você dá problema pra você. Se você falar, você dá problema pra você. Como é que eu viro pra vocês e falo assim, então, gente, eu sonhei com um negócio aqui muito louco. Todo sacrifício é um degrau a menos pra eu sentar no trono. E, Pô, ô, Remy, legal. Remy, Lenda, eu sei que vocês são agentes da Ordem, que vocês não gostam muito, assim, dessa rapaziada aí e tal, mas eu sonho com um negócio engraçado, galera. Sonho com um meme. Eu sonho com um meme hilário. É meme. Sonho com um meme muito engraçado. Segundo o Juan, ele sonhava com esses 6 degraus e ele sabia que cada sacrifício que era realizado era um degrau que ele caminhava em direção ao trono. Então, teoricamente, sim, a gente pode considerar o Juan como um dos principais culpados pelo apocalipse estar acontecendo, já que
teoricamente, ele omitiu essa informação de todo mundo, ele nunca contou isso para ninguém, e ele sabia que ele estava indo em direção ao trono, ele sabia que se ele sobrevivesse, ele iria portar o trono. E, né, teoricamente, ele omitiu essa informação dos mascarados para ele conseguir o que ele queria. Mas ainda assim, ele é de todo mal? Eu considero isso uma zona muito mais cinzenta. Porque eu não acho que ele seja exatamente o culpado. Sim, ele tem uma parcela grande da culpa, já que ele sabia o que ele estava fazendo, e ele sabia que estava indo em direção ao trono. Ele sabia que ele ia virar o diabo, ele sabia que ele ia portar a relíquia se ele ganhasse. E ele também poderia ter recusado o novo começo. Quando ele sabia, o trono estava na frente dele, e o diabo perguntou se ele queria um novo começo. Ele poderia ter recusado esse novo começo. Então, parte da culpa, eu acredito que seja responsabilidade dele. Mas também, o Juan, durante o Hexatomb, ele estava basicamente só lutando contra a própria vida. Ele tá não lutando contra a própria vida, lutando contra a própria morte. Ele estava lutando para não morrer. Ele não queria o morrer. E ele praticamente foi jogado no Hexatomb como qualquer outro sacrifício. Tipo, eu não acho que... Óbvio, essa informação que eu vou falar agora pode ser desmentida a mais pra frente. Mas eu não acho que o Juan sabia que o mundo ia acabar. Ele sabia que ele estava indo para portar a relíquia. Mas eu não acho que necessariamente ele sabia que ia começar o apocalipse. Mas ainda tem outra pessoa que a gente precisa falar um pouco sobre, e que eu acho que também é um dos principais influenciadores aí, um dos principais que patrocinou esse acontecimento do Hexatomb. Não importa o que aconteça, quando se trata de ordem, eu acho que a gente sempre volta pro Kian. A gente inclusive teve o Verito sendo citado nesse episódio. E a gente sabe que a maioria dos eventos paranormais que a gente vê na linha principal, basicamente todos são culpa do Kian. A escola foi culpa dele, Santo Berço, Desconjuração, Calamidade, tudo foi arquitetado por ele. Ele inclusive arquitetou a queda de Santo Berço e dos 5 Guardiões. Então, meio que ele sempre está por trás das coisas. E mesmo ele não estando exatamente por trás do Hexatomb, já que foi tudo feito pelo diabo, obviamente eu acho que ele não estava envolvido totalmente, já que a gente não sabe o que foi o novo começo dele quando ele ganhou o Hexatomb, se é que ele teve direito a isso, né? E a gente ainda não sabe qual foi o pacto que ele fez. Mas esse Hexatomb só aconteceu desse jeito por causa dele e por causa do que ele fez com o Henry, e de como ele influenciou o Henry, né? Ele também tem todo o lance dele, de ele ter criado o anfitrião do Arnaldo. O Arnaldo ter usado a relíquia foi meio que por causa dele. Foi para tentar matar ele porque ele estava dentro de uma das crianças do orfanato. Ele tinha roubado o corpo de uma das crianças do orfanato. Então o anfitrião do Arnaldo só existe por causa dele. E todo aquele arco da calamidade só acontece e a rixa da ordem com o diabo só é criada por causa dele. Porque ele que criou o anfitrião do Arnaldo, meio que indiretamente. E né, principalmente o Juan, toda a vida do Juan ele foi manipulado pelo próprio Kian. E se o Kian não tivesse feito o que ele fez com o Henry desde o de criança, ele não teria chegado ao ponto de fazer um pacto com o diabo. Talvez em algum período da vida ele tivesse contato com o diabo, se o Kian não tivesse influenciado todas as crianças do orfanato. Mas sem a influência do Kian e sem saber exatamente o que é ser um marcado, eu não acho que nada disso teria acontecido, porque eu acho que ele nunca teria pedido para ser um marcado. Ele só sabe sobre isso porque o Kian ensinou para ele. Então, ele nasceu como Lúcio, e ele foi prometido ao diabo desde que ele veio ao mundo. Então, eu não duvido que futuramente ele teria, sim, um contato com o diabo, mas se não fosse por influência do Kian, ele nunca teria pedido para ser um marcado, e ele nunca conseguiria portar a relíquia de sangue, e o apocalipse também não estaria acontecendo. Então,
indiretamente meio que todo o Hexatomb é culpa dele. Tem todo o lance da magistrada também, que isso provavelmente não estaria acontecendo se ela tivesse mantendo o equilíbrio das coisas, acredito eu. Então, sim, meio que teoricamente tudo sempre volta pro Kian. Essa é uma discussão bem longa, mas que eu acho que ela se resolve de forma muito simples, todo esse lance da Agatha, que é o que o próprio diabo disse. Se não fosse eles, seriam por outros. Em termos de jogo, eu não acho que teria como impedir o Hexatomb, sabe? Porque a partir do momento que só sobrasse 6, qualquer um seria o sacrifício. Eu acho que não importa o quanto eles tentassem impedir uma morte de acontecer ali, eles, se não fosse eles, os próprios NPCs iam meio que se matar, ou algum NPC, eles não iam conseguir segurar esses NPCs até ficar de dia, ou qualquer coisa assim. Eles iam acabar ou morrendo se eles não reagissem aos que estavam tentando matar eles, ou alguma coisa, ou eles iam se matar entre si mesmo. Eu não acho que tinham como impedir esse Hexatomb. Enfim, isso é algo que eu acho muito interessante. Eu quero muito ver como é que o Apocalipse vai ser abordado na próxima temporada. Se vai ser, tipo, algo fim do mundo mesmo, se vai estar acabando tudo. Quero muito saber o que vai estar acontecendo. E antes de terminar o vídeo, eu queria falar sobre algumas coisas e chegar a algumas conclusões. Falando sobre todo esse mini arco aí, a conclusão que eu tenho, assim, pode ser, provavelmente não é a mesma que a sua, mas a que eu tenho é que não apesar de ser muito engraçado achar que a Agatha causou o fim do mundo, não é culpa dela. Eu também não acho que é culpa dos agentes, até porque nenhum deles sabia o que ia acontecer se eles parassem, se eles tentassem, se eles concluíssem o sacrifício. Acho que nenhum deles imaginou que o mundo ia acabar. Eles também não sabiam como impedir o Hexatomb. E é meio que isso, assim, apesar de achar que o Kian tem certa parcela de culpa, ele não estava diretamente ligado ao Hexatomb. E apesar da gente ter o Juan também, que sabia o que ele estava fazendo o tempo todo. Só omitiu essas informações. Mas enfim, eu queria comentar sobre algumas coisas antes, que eu acho interessante de se comentar, que tem um pouco a ver com isso, já que só não ficar tentando encontrar culpado para as coisas, eu acho legal também pensar nas soluções, o que pode ser feito daqui para lá. Primeiro, a gente não sabe até hoje o porquê da Ordem tá procurando os sinos. O objetivo principal deles não era ir atrás da relíquia de morte, para conseguir enfrentar o diabo e etc. Então, por que eles pararam tudo e começaram a ir atrás dos sinos? Eu acho que o final de Hexatomb meio que explicou pra gente o porquê. O diabo fala pro Juan que eles estarão lado a lado. E me parece que o Juan não perdeu o controle da própria marca ao portar a relíquia. E é por isso que eu acho que a Ordem está procurando os sinos. Eu acho que o sino de Tenebres, ele te permite portar uma relíquia sem que você perca a sua consciência e perca o controle da sua própria marca, já que os sinos meio que permitiriam a união impossível daquilo que se repele. Então eu acho que é esse o motivo da Ordem estar procurando os sinos, que é justamente para algum marcado conseguir portar e usar a relíquia de energia sem enlouquecer completamente, sem perder o controle da própria marca e sem se tornar o anfitrião. Isso permitiria que eles conseguissem enfrentar o deus da morte, né? Então eu acho que é meio que isso, assim. Talvez o de sinais, que é um de energia e conhecimento, que são os elementos do anfitrião, talvez ele possa ser usado para portar a relíquia. E sem você perder o controle da sua marca. E sem você se tornar o próprio anfitrião, né? Mas e o Apocalipse? O céu ficou vermelho, todo mundo sabe do paranormal agora. O que vai acontecer? Eu acho que a única solução para isso é um marcado ele se tornar, a gente voltar com
a máscara. Eu acho que a principal vantagem de ter escolhido as máscaras naquela disputa contra o anfitrião é de que agora a máscara não foi destruída. A gente tem a máscara e algum marcado pode usar, dando origem à magistrada, né? E por que isso seria vantajoso? A magistrada, você pode forçar ela a fazer um acordo igual o anfitrião fez lá na Semperclaus, em Calamidade, onde ele vira para Celestina e fala: olha, o meu lado do acordo é que eu te dou essa máscara e você usa ela, e o seu lado é que você vai dar esse momento todo para mim, eu escolho quando isso acontece. Eu acredito que dá para fazer a mesma coisa. Um marcado entrega, acho que não precisa ser um marcado, mas o marcado precisa usar a máscara, você vira para um marcado e fala: a minha parte do acordo é que eu vou te dar essa máscara e você usa ela. E a sua parte é de que você vai ajudar a parar o apocalipse. Ou que você vai proteger a ordem, ou que você vai auxiliar a ordem. Por que eu acho que isso seria importante? Porque, de novo, obrigaria a magistrada, junto com as máscaras, eu não sei se ela formaria as máscaras, talvez ela iria atrás de pessoas que perturbem o equilíbrio para formar de novo a seita. E ela seria obrigada a basicamente fazer o que ela fez durante a calamidade, durante o tempo que passou depois a da desconjuração. Ela seria obrigada a proteger a da ordem. E não só isso, como a magistrada também pode ocultar as memórias de um evento a da realidade. Ou seja, quando o apocalipse ele terminasse, a magistrada poderia meio que fazer todo mundo esquecer que o apocalipse aconteceu. Poderia ocultar, né, as memórias desse evento a da realidade, e que para mim isso seria uma ótima solução. Mas enfim, é isso, eu queria falar um pouco sobre isso, é um assunto que eu achei bem interessante. Eu não vi praticamente ninguém falando sobre como o Juan consegue portar uma relíquia sem perder o controle da própria marca, né? Já que ele tá lado a lado com o diabo agora, e eu acho isso um tema bem interessante. Eu não sou muito de ficar procurando culpado nas coisas, mas na dúvida sempre culpe o Kian sobre o que está acontecendo, a culpa sempre é dele. E é isso, eu não acho que a Agatha seja culpada, não acho que a Ordem seja culpada, não acho que o Juan seja o culpado, ele só estava tentando sobreviver ali, apesar de ele ter boa parte da culpa. Mas enfim, é isso. Eu tô muito ansioso pro Apocalipse, apesar de achar que ele ainda vai demorar pra caramba pra acontecer. O Revelando também, infelizmente, não vai ser nesse próximo sábado, só vai ser no final de janeiro, vai demorar um tempinho aí. Mas é isso, eu tô muito ansioso pro futuro de Ordem e pra tudo que vai acontecer. Hexatomb foi muito, muito foda. E eu espero sempre estar falando mais sobre Ordem aqui. Então, é isso. Tchau.